Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. E para você que nos ouve, eu lembro que esse podcast é oferecido pela Salesforce e pelo SaaS Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre o retorno. A gente vai discutir um artigo que saiu na MIT Technology Review Brasil, que é o Manual do CEO para reabrir com segurança o local de trabalho. Até que exista um tratamento ou uma vacina para o novo coronavírus, a saúde pública vai depender muito das decisões dos líderes empresariais. A tecnologia e o pensamento sistemático podem ajudar nesse processo. E esse processo é, acima de tudo, um problema de gerenciamento causado pela lacuna de informações. A guerra de narrativas que se instaurou, tanto no que diz respeito aos tratamentos com remédios, quanto no que diz respeito à eficiência do isolamento, torna essa decisão ainda mais complicada. Então, o problema da gestão envolve duas questões que se complementam, que são se e como reabrir as empresas, dado que a disseminação do vírus no local de trabalho continua sendo uma ameaça real. Em outras palavras, não saber exatamente como lidar com esse processo está nos custando uma estimativa de 375 bilhões de dólares por mês no mundo inteiro. Uma das alternativas é usar dados para resolver essa questão. Obviamente, as pessoas podem ser testadas para o novo coronavírus e, eventualmente, as organizações de fato vão fazer isso. Mas uma outra forma é estar atento aos sintomas, especialmente os sintomas leves, que os indivíduos podem nem perceber. Em alguns países, a verificação de temperatura corporal já é feita antes de permitir a entrada de pessoas em escritórios, restaurantes e aviões. Também estão sendo desenvolvidas maneiras de monitorar locais de trabalho a fim de avaliar a presença do coronavírus no ar. E as ferramentas de machine learning podem combinar essas informações e a de outros sensores para prever a probabilidade de alguém estar infectado e, a partir dessa pessoa, esse vetor, outras pessoas do mesmo local de trabalho serem infectadas também. O livro Prediction Machines descreve como os avanços da inteligência artificial permitem previsões cada vez mais complexas com uma ampla variedade de fontes de dados. O problema é que essas soluções são probabilísticas e alguns erros são inevitáveis. E aí entra aquela velha questão entre salvar uma vida e retomar a economia. Mesmo que a empresa não consiga reduzir para zero a probabilidade do vírus entrar no local de trabalho, o CEO pode limitar o seu impacto. E aí existem as soluções padrões de prevenção. São dois tipos de solução. O primeiro não altera o número ou a natureza das interações entre as pessoas, mas tem o objetivo de tornar esse convívio menos arriscado. E aí são medidas como o uso de máscara, estações de desinfecção para as mãos, telas de acrílico nas mesas de recepção e caixas de loja. As empresas de serviço profissional acabam sendo mais facilmente gerenciadas nessa questão, porque o home office é uma alternativa, mas fábricas e empresas de atendimento ao público têm essa questão mais premente. O segundo tipo são as soluções que visam fazer com que as pessoas interajam menos. E isso inclui a adaptação dos espaços físicos, mudanças nos fluxos de trabalho e nos processos, redução do número de pessoas dentro do mesmo ambiente, do número de clientes dentro desses ambientes também. Algumas empresas, especialmente de cidades mais congestionadas, como Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, falam que as rotinas de trabalho em casa tornaram as vidas dos seus colaboradores mais produtivas, especialmente porque isso eliminou a necessidade de
longos deslocamentos. E isso faz com que a decisão do CEO seja ainda mais complexa, porque fazer as empresas voltarem se elas estão produzindo de forma adequada. Então, na próxima fase de recuperação do Covid, os CEOs de grandes empresas vão ter que se comportar como presidentes e primeiros ministros, é o que diz o artigo, esse juízo de valor entre economia e vidas. É mais fácil manter o distanciamento social em algumas naturezas de negócio do que em outros. Em compensação, negócios que você não consegue manter todas as pessoas no mesmo ambiente, talvez não se justifiquem ser abertos em função do custo fixo daquela operação. E aí, o CEO tem algumas opções. Vai ter que decidir quanta informação precisa coletar sobre quem está infectado, quem está imune, com que frequência ele vai fazer isso, e vai decidir também como os processos diários devem mudar para limitar a propagação da doença no ambiente de trabalho. Alguns CEOs vão seguir o modelo dos Estados Unidos, do isolamento, e outros vão seguir o modelo da Suécia, que foi aquela abertura total que a gente viu. E o desafio para esses diretores é que toda decisão vai exigir um trade-off entre lucro e segurança no curto prazo. E falando de segurança no curto prazo, a gente traz à tona as discussões de impacto no PIB que esses primeiros ministros, os primeiros ministros de verdade e presidentes de verdade, acabaram tendo que avaliar. A Suécia, que foi um país que tentou fazer a imunização de rebanho, teve resultados financeiros melhores num primeiro momento, mas existe uma discussão da manutenção da capacidade do país em continuar gerando resultados melhores do que a média, ou pelo menos resultados percentuais. E se acontece uma tragédia, como provavelmente vai acontecer em algumas empresas, a questão central não vai ser quem foi o culpado, mas se o risco que todos assumiram foi realmente sábio. A minha pergunta para Carlos Aros é: tá na hora de abrir, amigo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, André? Eu acho que não existe uma resposta correta para essa pergunta, porque todo mundo debatendo a pandemia e os efeitos da pandemia de maneira generalizada. É evidente que no mundo como o nosso há uma relação imediata de causa e efeito para as ações que acontecem no mundo todo, ou seja, algo que acontece aqui reverbera acolá, e é isso que a gente está acostumado a assistir. Mas especificamente nesse caso, reabrir ou não reabrir, o assunto tem que ser discutido dentro de um microcosmos, né? E o artigo fala sobre as empresas. A gente pode entender essas empresas, e a metáfora é pertinente, né? São pequenos países aí com seus presidentes, os seus primeiros ministros e tudo mais, como esse universo que tem que ser entendido como uma parte do todo que merece uma atenção especial. Há empresas, e a gente tem conversado muito com os executivos dessas empresas para entender, desde o começo dessa crise, como é que elas estão se adaptando. Bom, uma coisa a gente conseguiu averiguar desde o começo: a tecnologia foi o pilar preponderante para garantir a sobrevivência das empresas, a manutenção de empregos e o funcionamento da economia durante a pandemia. E continua sendo assim e será assim para essa retomada. Seja para aquelas empresas que decidirem voltar a operar fisicamente 100% do tempo, seja para aquelas empresas que vão decidir modelos híbridos, né, mesclando o teletrabalho com o trabalho presencial. Então, o grande aspecto aqui, e que é a reflexão que, para mim, os artigos provocam, é a seguinte: seja a observação sobre o macro ou a observação sobre o micro, o ponto fundamental é a nossa capacidade de fazer análise sobre as situações em tempo real, para oferecer respostas ágeis para essas situações. E a gente só pode fazer isso
se a gente tiver um controle dessas informações e se a gente souber que informações são fundamentais para garantir essa tomada de decisões. Então, se uma empresa vai ter de fazer testagens em massa dos colaboradores, vai ter que monitorar a circulação deles, vai ter que criar novas rotinas, novos processos. Bom, se é isso que essa empresa precisa, então esse é o caminho que este micro-universo entendeu como necessário. A gente já descobriu que alguns aprendizados durante a pandemia servirão para mostrar que as coisas podem e serão diferentes quando não houver mais a necessidade de ficar trancafiado por causa do vírus. Eu achei interessante essa comparação com o primeiro-ministro, o presidente, porque o que nós vimos nos últimos meses, no mundo inteiro, não é algo exclusivo do Brasil, é muita divergência. Presidentes, primeiras ministras adotando determinadas posições, governadores outras, prefeitos outras, e lá no fim da ponta tem o dono da empresa. E ele está tendo que ter atitudes, tomar decisões tão importantes quanto a dessas autoridades governamentais. Então, é uma responsabilidade e que coloca também esse gestor numa posição de não simplesmente, como em outros tempos acontecia, em que quando você tem uma crise, seja ela qual for, uma crise humanitária, de saúde, os governos atuavam, o seu negócio ficava ali mais ou menos estável, tinha um impacto, mas ele não mudava radicalmente, e agora essas decisões todas, parar, voltar, ir para o digital, quanto por cento vai para o digital, quantos dos meus funcionários vão para o home office, isso tudo tem um impacto, inclusive, no modelo de negócio. Tem empresas que estão se transformando completamente por causa dessas decisões. Então, é um nível de responsabilidade que não só interfere na segurança dos funcionários, mas também na própria sobrevivência do negócio, uma vez que as alterações podem ter impacto sobre eles. Um outro artigo da própria MIT Technology Review, a nossa versão aqui no Brasil, que é o Parar a Covid-19 ou Salvar a Economia, nós podemos fazer os dois, ele fala sobre o fato de que paralisar o país também é a maneira mais rápida para que ele volte a funcionar normalmente. E aí faz uma comparação entre Cleveland e Filadélfia em 1919. E, enfim, ele debate muitas questões em relação a essa história do tempo que o país precisa ficar fechado, ou o local precisa ficar fechado, para garantir que a curva não vai subir. Enfim, essa é uma discussão que ela é tão complexa que eu realmente nunca vi nenhuma conclusão mais assertiva em torno dela. As narrativas acabam aparecendo nesse momento. Mas tem um ponto nesse artigo que eu acho bastante relevante, que é uma avaliação do Paul Romer, que foi ganhador de Nobel, economista da Universidade de Nova York, onde ele fala sobre testar repetidamente todos os assintomáticos para identificar os infectados, e fala de lidar com os voluntários. Essa me parece uma questão bastante significativa. À medida que o preço dos testes começar a baixar, a cair, vai fechar essa conta. A galera vai poder ficar se testando sistematicamente e o custo desses testes vai ser menor do que o custo de ficar parado, inclusive para a empresa. A gente tinha lá os testes individuais, quase 600, 700 reais bem no comecinho. Ali para abril, o preço médio caiu para 400. Agora a gente tem os testes chineses já são encontrados a 60, 100 reais e os testes coreanos a 150, 200. Não dá para testar todo dia, mas, enfim, dá para testar com alguma regularidade, dá para testar aleatoriamente. É claro que, à medida que você vai testando menos, o risco aumenta, mas você não precisa testar sempre os mesmos indivíduos, porque
o hábito e a rotina de vida dessas pessoas acaba influenciando na probabilidade dela estar infectada também, mas a gente vai começar a encontrar esse juízo de valor. E eu também gosto dessa comparação do CEO com primeiro-ministro e presidente. É claro que isso que o Rafael colocou sobre os novos modelos de negócio e a adequação de toda a organização, de toda a sociedade a esse modelo low-touch economy vai acontecer em paralelo e, dependendo do tempo que demorar para sair uma vacina ou um tratamento mais eficiente, essas mudanças vão acabar sendo mantidas. O home office é certamente a questão mais premente nessa readequação, mas tem todo o processo da economia, a reestruturação dos modelos de negócio. Só que se a gente voltar logo, as empresas vão acabar abandonando boa parte das medidas que elas tomaram e, portanto, esse tipo de investimento acaba tendo que ser mais bem pensado. Então, os executivos vão precisar fazer um juízo de valor entre o valor do investimento que eles vão fazer e a duração da medida tomada. Aquelas máquinas de ultravioleta que matam o vírus num determinado raio, elas custam aí, em média de R$20 mil para cuidar de uma sala de 200 metros quadrados, se não me falha a memória. Então, dependendo do tamanho da empresa, eles vão precisar comprar muitos equipamentos como esse. E esses equipamentos vão ser abandonados daqui a pouco. Como é que funciona isso? Vale mais a pena investir em teste em massa e depois saber que esse investimento vai acabar sem que seja um ativo que vai se perder no caminho? Enfim, o que vocês acham? O que você acha, Rafael? Eu acho que, nesse momento, as empresas estão comendo pelas beiradas, estão usando o que tem de tecnologia disponível. Para dar outro exemplo, a Amazon está usando câmeras térmicas. Tem muita gente usando, né, a câmera que mede a temperatura das pessoas, e aí quando ela está com febre, ela vai fazer um teste. E também está usando um tipo de reconhecimento facial que consegue manter a distância entre as pessoas. Então, se elas chegam muito perto uma das outras, os funcionários, eles recebem um alerta para se afastar. Isso é o que dá para fazer hoje, é o que tem de tecnologia hoje. Mas é importante a gente já se preparar para a próxima, né? Não quero ser aqui catastrofista, mas teremos novas pandemias, não sei se tão intensas quanto essa. Pode ser que sim, ou mais até. Então a gente precisa se preparar. A gente já discutiu isso num outro podcast nosso, sobre o Vale do Silício. O que é prioridade para a gente? A saúde. Então, você mesmo falou, André, os testes estão ficando cada vez mais baratos. Dá para combinar, por exemplo, esse tipo de tecnologia com adesivos. Já existe, há alguns anos, um PET, né, um adesivo que você coloca na pele, ele está ali em contato o tempo inteiro com o sangue, então você já consegue fazer medição de glicose em tempo real. Tem bomba de insulina super tecnológica que a pessoa consegue implantar no corpo para ficar não tendo que dar injeção de insulina o tempo todo. Imagina combinar esse tipo de tecnologia pouco invasiva com a testagem. Então a pessoa colaria um adesivo e todo dia esse adesivo eletrônico conectado com seu smartphone faria um teste e diria, olha, você está apto a ir trabalhar. Hoje não, hoje está aqui, algo está acontecendo no seu corpo, é melhor você ficar em quarentena. Esse seria uma coisa muito viável. Eu acho que tem tecnologia para isso. Tem que combinar isso tudo para que vire realidade. Temos que pensar também, por outro lado, eu sempre penso na coisa distópica, e aí quem estiver pensando nisso também, dê uma assistida num filme chamado Gattaca, que eu gosto muito, que ele fala desse mundo em que geneticamente as pessoas seriam diferenciadas. E aí o meu medo, né, só para colocar o contraponto, é que a gente começasse a ter classes de trabalhadores infectados, trabalhadores saudáveis, o que poderia gerar algum tipo de preconceito em termos da saúde da pessoa, né? Uma invasão de privacidade. A gente fala tanto de privacidade de informação, imagina a informação da sua saúde. Então esse tipo de tecnologia pode ficar tão
realista, tão precisa, que vai conseguir saber exatamente o seu comportamento em termos não só de uma possível doença como a Covid, mas de outras também. E você sabe que eu acho que alguns desses recursos, e você coloca muito bem, eles já estão disponíveis. A questão é trabalhar todos esses recursos, aplicar todos esses recursos de maneira coordenada, implica em aumentar o monitoramento, e eu acho que é justamente esse o receio das empresas hoje, porque não há uma fronteira muito definida, os limites disso tudo, por não estarem claros, acabam sendo ultrapassados muitas vezes. O que a gente assistiu, no caso de governos, por exemplo, ao longo desse período aqui de pandemia, foi uma falta de cuidado ao adotar medidas de monitoramento usando os dados da população. A gente assistiu aqui no Brasil, por exemplo, a discussão que envolveu as operadoras de telefonia sobre o compartilhamento de geolocalização, dos dados de deslocamento das pessoas por meio da rede telefônica. É uma espécie de monitoramento que está numa camada mais superficial, não se tinha acesso ao detalhamento dos dados desses usuários, mas é uma forma de monitoramento e, quando mal explicado, acaba por gerar ruído. E as pessoas, elas ou ignoram por completo a privacidade e o conceito de segurança e proteção dentro do digital, ou elas são paranoicas a ponto de achar que tudo é um problema. E a gente não consegue encontrar um meio do caminho em que essas coisas se acomodam com os limites que elas precisam ter para serem adotadas. Acho que por isso as empresas, talvez as empresas de tecnologia, e a gente usa o exemplo da Amazon, tem outras companhias já adotando as câmeras com a leitura térmica e por aí vai, as empresas de tecnologia têm uma facilidade um pouco maior para essa incorporação. Agora, as companhias de outros segmentos, empresas que atuam em outros setores, com dinâmicas diferentes, com culturas corporativas diferentes, talvez tenham mais problemas. Um recurso que eu vi surgir muito utilizado para não só conectar as equipes que estão à distância de maneira mais efetiva e fora das videoconferências tradicionais, e até com uma forma de notificação para as empresas poderem saber como está a situação dos funcionários, é o aplicativo corporativo. Tem companhias que tem, 5, 10, 20 mil funcionários que têm esses aplicativos, é um microcosmos ali para aquele ecossistema, e ele funciona muito bem para isso. Ele passa a ganhar uma nova função, que é justamente esse monitoramento de você conseguir acompanhar a questão de saúde. Ele conectado a um wearable, por exemplo, pode fazer monitoramentos muito mais efetivos dentro ali de um aparelho que já está, de um aplicativo que já está num aparelho próximo àquele usuário. Mas eu acho que o grande ponto disso tudo é as empresas sabem que o telhado é de vidro quando o assunto é coleta de dados. E quando a gente entra na esfera da saúde, isso fica ainda mais complicado. Porque se tem de um lado o que você está dizendo de haver a possibilidade de criação de castas, em que eu tenho um grupo privilegiado que consegue se blindar e consegue adotar recursos científicos, recursos tecnológicos para se proteger de doenças, e tem outro grupo mais frágil, esses dois grupos estão vulneráveis sob o ponto de vista do monitoramento e da coleta de informações. A mesma empresa que fornece como benefício o plano de saúde e a assistência para a farmácia é a empresa que monitora suas condições de saúde e que pode lá na frente identificar que você pode ser um ônus muito grande para essa companhia. Então, todos esses limites precisam ser muito bem desenhados. E eu acho que essa é uma discussão que ela tem ganhado pouca atenção dentro de um cenário em que é sabido que cada vez mais os dados vão ser preponderantes para garantir que as pessoas se mantenham protegidas, não só do coronavírus, mas até de uma simples gripezinha por aí que acontece todos os anos, para a qual a gente já tem vacina. Então nós estamos falando de uma pandemia ou de uma situação corriqueira. E fica ainda mais complicado nesse caso a questão do passaporte de imunidade, porque assim como em
em outros pontos dessa mesma crise, que existe um grau de dificuldade adicional por a gente não ter série histórica, a gente não sabe nem o tempo de duração dessa imunidade. Então, essa ideia do passaporte, ela é temerosa, realmente, porque a gente vai assumir um comportamento, ou poderia assumir um comportamento social que, por si só, causa uma divisão em todos os ambientes, em todos os lugares da sociedade, entre os imunes e não imunes, e a gente estaria se baseando num atributo que a gente não tem certeza nem se perdura. Essa questão dos dados, sem dúvida nenhuma, tem sido muito pouco debatida. A gente já discutiu um pouco sobre esse assunto, até que ponto... Esse é um momento de vários trade-offs. O trade-off entre parar a economia e salvar vidas, o trade-off entre estar seguro ou estar monitorado o tempo inteiro, o trade-off entre o que se monitora e o que realmente traz de vantagem cada um dos itens que são monitorados em cada um de nós. O ambiente é bastante complexo para a gente tentar encontrar uma única fórmula. Por isso, eu também concordo, mais uma vez, retomando a questão do primeiro-ministro e presidente que o artigo traz. No fim das contas, as instituições vão precisar tratar isso em cada um desses microambientes para que a gente tenha uma tentativa um pouco mais individualizada de tentar resolver o problema, porque me parece cada vez mais difícil realmente imaginar uma única solução que caiba para todo mundo. E tem um detalhe aí nisso tudo, né? A gente, quando pensa em empresa, sempre volta aquele discurso do quanto a cultura daquela corporação ela é importante, e a gente está vendo nascer, e talvez eu esteja sendo muito otimista, mas eu pelo menos observo esse comportamento nas pessoas e torço para que ele se mantenha, mas a gente está observando um movimento em que as pessoas estão se tornando mais cuidadosas com a higiene, né? Desde o lavar a mão, de prestar atenção onde você está encostando, né? Da limpeza dos aparelhos. O que eu tenho visto de gente me perguntar sobre como faz para limpar o teclado do computador, como é que eu higienizo o celular. Esses cuidados que são muito próprios do indivíduo, eles também têm que entrar nessa conta. E faz parte também das empresas não amolecerem na cobrança e nas orientações e nas instruções sobre a manutenção disso tudo, né? Porque senão a gente vai viver como as campanhas que são feitas sobre saúde aqui no Brasil, próximo do carnaval. Só se faz campanha para o uso da camisinha durante o carnaval, como se as pessoas só transassem no carnaval, quando na verdade isso acontece ao longo do ano inteiro. Ou seja, é um cuidado que tem que ser recorrente, é uma orientação, uma educação que tem que ser recorrente. No caso das empresas, aquelas que precisam voltar a ter os seus colaboradores todos ali dentro de um mesmo ambiente, é a escolha sobre que comportamentos vão ser adotados. Poxa, quantas pessoas dentro do elevador? Qual é a distância ideal entre as mesas? Né? Poxa, será que todo mundo, o camarada que está gripado, com um pequeno resfriado, será que ele deveria continuar usando máscara nesse período? Então, algumas coisas que são do indivíduo, de comportamentos que só dependem do indivíduo para a preservação do todo, precisam ser mantidos. A gente não pode colocar só na conta da tecnologia também a responsabilidade por fazer esse monitoramento. Porque senão nós também estamos abrindo mão de uma responsabilidade do indivíduo, nesse caso uma responsabilidade da empresa pela cobrança, pela criação de um ambiente mais saudável, e dos indivíduos pela manutenção desse ambiente saudável. A gente abre mão de tudo isso e coloca na conta do algoritmo, que vai ser obrigado a ficar o tempo todo mergulhando, e aí sendo invasivo no monitoramento, em excesso nesse monitoramento, para levantar essas informações. Então, eu acho que tem um pouco também, a gente fala sempre sobre adaptação de processos, quando a gente está falando sobre a adoção de soluções, adoção de ferramentas para as empresas,
porque isso reduz custo, porque isso torna mais eficiente a estrutura da companhia. A gente está falando sobre um processo novo do ponto de vista de higiene, não é? De um cuidado sanitário, para fazer com que as coisas se tornem menos custosas em relação a testes, ou mesmo com aqueles processos que agora estão se tornando supernaturais de higienização de ambientes e tal. Poxa, é também preciso olhar esse outro lado, porque senão a gente coloca sempre na conta da tecnologia quando ela é só o meio do caminho, né? Deixa eu só fazer um arremate aqui, colocando na conta da tecnologia, Haros. A gente falou muito de invasão, né, no sentido de testagem, mas talvez uma solução alternativa seja investir mais em monitoramento das doenças. E aí, criar sensores, essa área tem que avançar mais, né, em nanoescalas. Por exemplo, você, como tem o sensor de fumaça numa sala, então em locais públicos você poderia ter sensores que detectassem o vírus. Eventualmente, essa tecnologia poderia ser incorporada a máscaras, a roupas, ajudando a atacar quem de fato tem que ser atacado, que é a doença. Isso eu vejo ainda um grande espaço para as empresas, para as startups, quem trabalha com tecnologia, investir, monitorar doenças sem invadir a privacidade das pessoas. Na minha opinião, parece uma saída muito mais interessante do que as testagens. Talvez não tenha o mesmo grau de precisão, mas ele preserva a privacidade do cidadão. Que indica a tendência, né? Você consegue, por meio dessas análises, você tem um apontamento para que direção seguir. Talvez e aí de novo, para isso, esses monitoramentos dependem de transparência e dependem de uma colaboração entre as partes também mais intensa. Não basta que uma única empresa faça esse monitoramento e pronto, acabou. É preciso que essa troca aconteça, que você compartilhe e faça comparativos, né? Porque aí sim você tem a visão do todo. Talvez lá atrás, se o governo chinês tivesse dado conta das coisas antes, com avisos mais efetivos, mais enfáticos de início, os dados pudessem ter sido comparados, mais estudos pudessem ter sido feitos antes. Ou seja, monitorar é preciso, mas você tem que também trabalhar de modo que isso tenha a possibilidade de uma análise mais ampla, né? De todas as indefinições e visões que a gente tem em relação à pandemia, ou em relação, nesse caso, até numa visão mais ampla, à saúde em geral, o que é constante é a necessidade de informação. E é curioso que, num tempo com tanta tecnologia de informação, a gente ainda esteja patinando nesse assunto. É um desafio, um dever de casa que a gente precisa fazer para evitar situações como essa novamente. Vou virar a chave aqui, perguntar as notícias da semana. Começar com o Rafa. Rafa, o que você trouxe hoje? Eu trouxe o nosso mago da disrupção, Elon Musk. O Elon Musk, ele abriu a Conferência Mundial de Inteligência Artificial que aconteceu na China, fez uma palestra em vídeo e ele simplesmente disse que esse ano teremos um carro autônomo nível 5. Vou explicar para quem não acompanha essa jornada épica dos carros autônomos. Na minha visão, já tinham que estar circulando, mas não aconteceram de fato ainda. Mas existem 6 níveis de carro autônomo. O 5 é o máximo, porque ele começa com 0. O 0 é o que todo mundo conhece, é você, motorista, 100% no controle do carro, não tem nenhum tipo de assistência e de automação. Aí você vai subindo os níveis. O 1 é aquele que já te dá uma velocidade de cruzeiro, mas você está ali na direção, 100% guiando o carro. O 2 já começa a ter algum auxílio ali na direção, ele já pode eventualmente assumir o comando do carro, mas você também continua comandando e controlando o carro. O 3, você já pode tirar o olho um pouco, ficar um pouco mais relaxado, ainda assim
sempre prestando atenção. Num caso de alguma situação mais complicada, você tem que assumir o comando. E o que a gente tem hoje de mais moderno é o nível 4, que são geralmente esses carros que a gente vê em testes, né, da Waymo, Uber, circulando por aí. Já tem alguns que estão funcionando para entrega de mercadorias, não com humanos, mas é o que a gente tem de mais suprassumo da tecnologia de carros autônomos. E o 5, esse sim é o sonho, é aquele que a gente espera ver nas ruas. Um carro sem volante, sem pedra, sem nada. Você senta, ele assume o controle do carro e te leva para qualquer lugar. Então é esse nível, o nível máximo da automação que o Elon Musk está falando. Ele já disse outras vezes, mas a gente sempre tem que dar um crédito para o cara, porque ele simplesmente criou a Tesla, que é uma empresa de carros elétricos / autônomos, que se tornou recentemente a montadora mais valiosa do mundo. Passou a Toyota, vale mais hoje que a GM, a Ford e a Fiat juntos. Então, não dá para brincar com Elon Musk. E ele acha que até o fim do ano teremos um carro autônomo nível 5, ou seja, nível máximo. Agora, eu realmente não sei responder essa pergunta. Um carro autônomo nível 5 coexistiria com os carros tradicionais numa cidade tradicional também? Porque o ambiente é um ponto importante para a autonomia dos carros. Então, assim, dá para largar um carro nível 5 na Avenida Paulista? Dá. A ideia é que ele tem que se virar nesse ambiente, por mais inóspito que ele seja. Eu acho que o mal dos acidentes é humano. Por mim, em algum momento no futuro, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, os humanos dirigiam. Vai ser uma coisa bizarra. Eu acho que teria que tirar todo mundo da direção, deixar só os carros autônomos, porque um ou outro acidente, eu imagino que sim, vai acontecer, mas diminuiria absurdamente o número de acidentes provocados por humanos. Então, para ficar perfeito mesmo, André, respondendo a sua pergunta, seria legal. A China tem alguns projetos nessa direção. Estradas onde só circulam carros autônomos, porque aí diminui ainda mais o risco de acidente. Sim, se a gente imaginar e fizer um paralelo com o que acontecia nos tempos de cavalos e carroças, era a probabilidade de você ser atropelado por uma carroça, se a gente fizer a comparação, número de habitantes / indivíduo, era muito maior. É muito mais perigoso andar na rua coexistindo com cavalos e carroças do que com carros no modelo atual. Justamente porque o componente humano na fabricação era maior também. Então, à medida que a gente foi mecanizando os processos de produção, eventualmente a gente ainda tem falhas mecânicas, sim, mas elas já reduziram bastante e é claro, também foram existindo e sendo criadas estruturas de coexistência, como os sinais de trânsito, as calçadas. A gente não tinha essa estrutura bem definida nos tempos de cavalos e carroças, mas as falhas humanas nesse ambiente faziam com que, incrivelmente, ele fosse mais perigoso do que humanos coexistindo com carros. Se a gente tirar esse componente humano da direção, certamente, e o carro, obviamente, estiver bem construído, bem feito, esse conceito já tiver suficientemente evoluído, eu concordo com você, Rafael. E isso vale, por exemplo, para a medicina também. Robôs que operam vão fazer, eventualmente, alguma besteira, mas numa quantidade menor do que a que os humanos fazem. Você, Carlos Aros, qual a notícia da semana, meu amigo? Quero falar sobre o 5G. Nós tínhamos a expectativa de que nesse ano as coisas fossem caminhar. Elas caminharam com uma velocidade bem menor do que se esperava, mas o ministro das Comunicações, recém-empossado, Fábio Faria, já deu a letra. 5G só em 2021, no primeiro semestre, é que vai acontecer o leilão, e aí sim as coisas vão ficar um pouco mais bem definidas. No entendimento do ministro, faltam ainda testes que precisam ser feitos com a parceria da Anatel, com os técnicos da Anatel, para
trazer aí informações mais específicas sobre preços, para poder identificar as áreas que vão precisar de mais investimentos, enfim, e todo o processo de implantação dessa infraestrutura para o 5G aqui no Brasil. Ele não deu a data, 2021, primeiro semestre, é o período, não é? Mas a gente não sabe exatamente em que dia, em que mês esse leilão das frequências deverá acontecer. O 5G, ele aqui no Brasil tem, em outros países também ganhou esse contorno, mas aqui no Brasil a coisa ficou um pouco mais confusa do que deveria e do que poderia ser, porque o Brasil assumiu aí um lado nessa disputa entre Estados Unidos e China e também resolveu se colocar contra a fabricante chinesa, a Huawei, e aí existe, claro, uma questão política que se coloca ao lado de vários fatores técnicos. Em paralelo, as principais operadoras de telefonia aqui do Brasil, já estão fazendo seus testes, já criaram ambientes controlados para o 5G, com avaliações muito positivas para a implementação dessa tecnologia. Ou seja, quase tudo está bem adiantado, as empresas já estão prontas para fazer os investimentos, os fornecedores da infraestrutura, né, anterior ao equipamento mesmo de transmissão, já estão prontos, já se sabe mais ou menos qual será o modelo para tudo isso. Há uma expectativa grande da indústria para poder trabalhar não só sob o empurrão do 5G para a indústria 4.0, para uma série de avanços, mas também para poder produzir equipamentos compatíveis com o 5G e movimentar também o mercado. Já há estudos mostrando que os resultados aí estão na casa dos bilhões de dólares para a indústria com a chegada do 5G. Mas falta a questão burocrática e o Brasil, vez ou outra, caminha um pouquinho, volta atrás nessa questão. Já era para o leilão, se não ter acontecido, está perto de acontecer agora, neste segundo semestre, mas ficou só para o ano que vem. Olhos atentos do mundo, especialmente da concorrência, porque vai lembrar, há uma discussão grande sobre a Huawei aqui no Brasil, André, só que hoje as antenas que estão espalhando o sinal 4G pelo Brasil são de várias empresas, entre elas a companhia chinesa. Ou seja, impedir a Huawei de chegar com o 5G não a impediu de estar presente aqui no Brasil, não só com as antenas que estão disponibilizando o 4G, mas também com componentes que ela produz e que estão espalhados por aparelhos dos mais diversos no país inteiro e no mundo inteiro. É uma das gigantes da indústria da tecnologia e que está envolvida aí nessa pendenga política. Mas pelo menos agora há um ministro olhando isso de maneira efetiva, pelo menos é o que parece. Nessa entrevista que ele deu, ficou claro que ele está olhando isso de perto. A Anatel veio caminhando, eu estive acompanhando algumas das reuniões que a Anatel fez e o tema esteve em pauta, esteve sendo discutido. As empresas estão testando, agora falta o milagre acontecer. Sabe que a gente já falou algumas vezes sobre o custo de oportunidade. Dá para viver com 4G, dá para viver com a estrutura atual? É evidente que dá. Mas quanto a gente deixa de gerar de riqueza e, obviamente, de impostos associados a esses negócios que podem ser revertidos em benefícios para a sociedade por sistematicamente adiar o 5G, é uma conta que a gente vai demorar para conseguir fazer, porque a gente vai precisar rodar isso primeiro e entender o impacto que isso trouxe na economia. Mas, sem dúvida nenhuma, estamos perdendo a oportunidade não só de gerar essa riqueza, mas também de colocar o Brasil num ponto de maior capacidade de competição com outros países, com empresas de outros países, nesse cenário que tem curvas cada vez mais sinuosas de adoção de tecnologia. Se a gente demorar muito, certamente vai acabar perdendo uma nova onda e cada onda ela é acompanhada de muito dinheiro que pode ser injetado na sociedade. Rafa, o que você acha dessa história toda?
A gente, com isso, amplifica a desigualdade digital em todos os sentidos, desde educação até negócios. É uma pena que o Brasil esteja perdendo essa corrida, não participando de forma mais efetiva. 5G já está rolando desde o ano passado, eu tive a oportunidade de ver isso de perto na Coreia do Sul, e se o leilão está marcado para 2021 é porque as coisas só vão acontecer mesmo lá para 2022, é muito tempo perdido num ambiente digital. Pessoal, esse foi mais um podcast da MIT Technology Review Brasil, agora com site novo, certo, Carlos Aros? É isso aí, site novo no ar, já estamos com os artigos sendo publicados por lá, muita coisa boa no forno sendo preparada para a publicação, então é só ficar de olho lá em mittechreview.com.br. Vale também se inscrever lá na nossa newsletter e receber as novidades, e dizer que se você chegou até este podcast neste episódio, acessa lá o site mittechreview.com.br, porque lá tem uma aba de podcast e você vai ouvir os episódios anteriores deste nosso bate-papo semanal. Vou dar uma dica para o pessoal: se você está ouvindo pela primeira vez a gente, marca no seu tocador preferido, passa a seguir a gente, porque aí toda segunda-feira você vai receber um episódio novo, vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo de mais importante no mundo da tecnologia. Peço também a colaboração. Se você tem algum assunto legal que você acha que vale a pena a gente discutir, quer participar com a gente, escreve para a gente, acesse as nossas redes sociais para que a gente faça um programa junto bem interessante. Lembrando que as nossas redes sociais em todos os canais são @MIT Tech Review Brasil. Esse podcast é um oferecimento da Salesforce e do SaaS Brasil. Semana que vem tem mais MIT Technology Review para você. Tchau, tchau.